Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir a sua opinião sobre como é que viu aquilo que parece ser, aparentemente não foi oficialmente dado como isso, mas parece ser o fim do cessar-fogo entre Israel e a Palestina, uma vez que o executivo de Netanyahu decidiu, num dia em que, mais uma vez, o primeiro-ministro, vou dizer desta forma, se safou de ir dar explicações aos tribunais sobre os três casos de corrupção que sobre ele impendem, o exército, o israelita, voltou a atacar a faixa de Gaza. Parece-lhe que de facto o cessar-fogo acabou? Sim, este cessar-fogo claramente acabou. Aliás, se nós nos lembrarmos, é preciso percebermos uma coisa: este cessar-fogo foi feito numa fase da transição das duas presidências americanas, ao envolvimento negocial por parte da administração Biden, e há aquilo que Donald Trump considerava ser uma intervenção da sua parte ainda antes de ser presidente, que terá, enfim, tido um papel essencial. Este cessar-fogo pressupunha várias fases, e a primeira fase era, digamos, um largar por parte do Hamas de alguns reféns em sequência semanal, e depois a negociação de uma segunda fase, que daria, no fundo, a total finalização da presença de Israel dentro de Gaza. Vários setores israelitas disseram, mesmo setores governamentais, disseram sempre que nunca aceitariam isso e que mal houvesse a saída dos reféns, a guerra continuaria. E, portanto, o Hamas, que tem os reféns como elemento da sua própria sobrevivência, é evidente que agora joga os últimos reféns como um elemento fundamental, porque já percebeu que ao largar os últimos reféns terá a guerra em pleno. Assim também, aparentemente, Israel decidiu não esperar por isso e fazer novas incursões dentro da faixa de Gaza. Um, Nós parece que, volto a dizer, parece que a faixa de Gaza é uma coisa imensa, é de Moscavide ao Guincho, com uma largura de 7 quilómetros. Estamos nisto há 3 anos, quer dizer, há 1 ano e tal. E isto é um terreno com 2 milhões e 200 mil pessoas, que agora, neste período da trégua, se começaram a recolocar em determinadas zonas, que eram as zonas onde viviam, embora estivessem destruídas. O ataque israelita faz-se agora de uma forma brutal. Brutal, não vale a pena sobre isto ter mais pequena dúvida, é uma chacina absolutamente completa, porque a quantidade de mortos nos últimos dias, nos últimos 3 dias, é uma coisa brutal. Estamos a falar de centenas e centenas de mortos. No passado eram 20 mortos, 30 mortos, 50 mortos, agora se foram nestas noites, 400 mortos, 300 mortos, entre mulheres e crianças, porque das duas, quer dizer, ou o Hamas era um exército extraordinário, quer dizer, ou Israel é um exército sanguinário, porque na realidade, quer dizer, não é possível haver cerca de 50 ou 60 mil mortos e que seja tudo gente do Hamas. Quer dizer, as pessoas, é a população civil que está a morrer. E há um total falta de cuidado relativamente a isto. Israel teve por parte dos Ou Estados então o Unidos, contrário, o cuidado de dar cabo de tudo? exato, quer dizer, Israel teve por parte da administração americana uma luz verde para atuar. E, portanto, digamos, Trump está a fazer a paz na Ucrânia, ou está a tentar fazer a paz na Ucrânia, e está a manter a guerra no Médio Oriente pela simples razão de que há uma espécie de desrespeito que dentro da opinião pública americana funciona bem, ao nível dos setores judaicos e de um grande apoio que existe nos Estados Unidos face à luta de Israel. Isso permite que os ataques na Palestina possam ser feitos sem limite. E aparentemente para quem faz aqueles ataques, os palestinos não são gente. Quer dizer, são números, e são números irrelevantes, tanto faz 50 mil como 30 mil, quer dizer, neste momento há uma falta total e completa de respeito relativamente àquilo. Nós partimos de um ponto muito claro, o 7 de outubro, de há um ano e tal.
o ataque, 1.300 pessoas que foram mortas por parte do Hamas. Os reféns, que são 100 e tal, agora serão 50 e tal, 59, 60, entretanto alguns já morreram, alguns terão morrido muito provavelmente por ação dos bombardeamentos israelitas, neste território que volto a dizer não é tão grande quanto isso. E, portanto, neste momento morreram cerca de 60 mil pessoas, não se sabe bem, e para, digamos, compensar aquilo que foi um ataque terrorista em que morreram 1.300. E estamos sem perspectivas nenhumas. A própria palavra de Israel vale o que vale. O António referiu, digamos, a sobrevivência de Netanyahu. Netanyahu vive envolvido também em problemas de natureza judicial, vive com um governo em que para sobreviver tem que apaziguar as suas alas mais radicais. E pronto, é este o cenário em que o mundo mais ou menos fecha os olhos, perante o qual o mundo fecha os olhos, nomeadamente a Europa, que tão vocal se vê relativamente à questão da Ucrânia, mas tão hipócrita se vê relativamente à questão da Palestina. Eu volto a dizer uma coisa que aqui sempre disse desde o início: morreu até agora mais gente na Palestina, num ano e tal, do que em matéria como civis, do que os civis que morreram na guerra da Ucrânia. Mas disto ninguém fala. Exatamente. Parece-lhe também importante para este caso, embaixador, o facto de a inteligência interna de Israel pretender saber e estar a pretender lançar uma investigação sobre a matéria relativamente àquilo que pode ser a influência que as notícias anteriores, nos dias anteriores, nos meses anteriores a 7 de outubro de 2023, o facto de algum poder político não ter dado a devida atenção àquilo que eram os alertas da inteligência interna israelita. E agora a inteligência interna quer perceber até que ponto vai essa responsabilidade política. Parece-lhe que Netanyahu também está a tentar gerir este caso da forma que para ele próprio for a mais conveniente. Sim, a inteligência interna, o Shin Bet, que é o serviço Exatamente. das internas, terá descoberto que há dinheiros do Qatar, que é uma entidade internacional que tem servido de mediação neste quadro e que é extremamente rica, mas que também era a entidade que financiava o Hamas, que alguns dinheiros poderão ter ido para entidades israelitas. Mas eu, com toda a franqueza, António, eu acho que isto é um fait divers, quer dizer, tal qual como os processos de Netanyahu. Quer dizer, estamos a falar de uma coisa ao lado quando tem dezenas de milhares de pessoas a morrer ao lado. Estamos a distrair-nos com as peculiaridades da vida interna israelita, como que absolver, digamos, ao mesmo tempo a ação criminosa no quadro de Gaza. Nós temos que perceber uma coisa que não temos falado aqui. Tal qual como os terroristas do Hamas, que entretanto os chefes já foram liquidados, Netanyahu está sob um processo do Tribunal Penal Internacional como criminoso de guerra, tal qual como o seu anterior Ministro da Defesa. E, portanto, Netanyahu, sob o ponto de vista internacional, é hoje um potencial criminoso de guerra. E só é criminoso de guerra, ou potencial criminoso de guerra, quem potencialmente, eventualmente, possa ter cometido crimes de guerra. E quem cometeu crimes de guerra foi Israel, sob a liderança de Netanyahu. Portanto, estamos a falar de um criminoso de guerra potencial que tem um processo internacional. Porque não é só o Hamas que são criminosos de guerra, é o excesso de legítima defesa que passou determinados limites e colocou-se já naquilo que é contra o normativo, digamos, do direito humanitário e do direito internacional. E isto é uma situação que a comunidade internacional tem que encarar. E não é como alguns países europeus fizeram, dizendo que eventualmente se Netanyahu for lá não aplicarão as regras do Tribunal Penal Internacional. A Alemanha já disse isso, a França também terá dito isso. Não é assim que se
apazigua-se Israel cumprindo as regras internacionais. Esse é o ponto. Agora, as cumplicidades internas dentro do regime israelita e as peculiaridades da situação de Netanyahu nesse quadro, enfim, são fatores interessantes para a análise, mas eu acho que o que é mais, temos que fazer uma hierarquia de coisas, e o que é mais importante são os mortos que todos os dias estão a acontecer em Israel, e mais do que isso, ontem já não sei quem é que dizia se Donald Trump quer ter o Prémio Nobel da Paz por parar a guerra na Ucrânia. É difícil que esse Prémio Nobel da Paz possa aparecer ao mesmo tempo que, no fundo, alimenta, porque a sua luz verde foi clara para esta ação criminosa israelita agora, ao mesmo tempo que a sua luz verde alimenta a continuidade das chacinas em Gaza. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até já, obrigado.